Bom, quando a gente entender isso, tá, olha só que interessante, quando o preço começou a se movimentar novamente, a taxa de juros começou a cair, o Bitcoin caiu junto com a taxa de juros. Então, não quer dizer que a taxa de juros caindo vai fazer com que automaticamente o BTC vai voltar a subir. Não quer dizer isso. Quer dizer que eles querem estabilidade, né? Os investidores de longo prazo, investidores de mercados voláteis, eles querem estabilidade da economia. A instabilidade é o que traz o medo. E o medo é o que traz essa ação das pessoas aceitarem o prejuízo, aceitarem a ruína e aceitarem perder dinheiro ou vender os seus ativos mais barato. Então, eu estou respondendo isso porque muita gente ontem me perguntou no Instagram, falando assim: Augusto, tu se arrependeu alguma vez de ter vendido teus bitcoins? Não, eu só me arrependi uma vez na vida com os bitcoins quando eu fui liquidados no mercados futuros, que eu coloquei todos os meus bitcoins a risco, apostando em mais queda do Bitcoin por causa do Covidão, e eu fui liquidado. Tá? Então, esse é o meu único arrependimento. Eu não vendo bitcoins, pessoal. Eu só estou acumulando bitcoins. Tá? Então, eu uso essa oportunidade porque, para mim, a oportunidade melhor é agora, acumular bitcoins no baratos, né? Focando no longo prazo, principalmente em entradas agora em sinais de semanas de baixa, semanas vamos dizer assim, sobrevenda, tá? Então hoje o mercado está em sobrevenda, ele já está num ponto excelente para ficar se posicionando e comprando BTC. Tá? Significa que não vai cair mais? Não, não significa que não vai cair mais, mas para mim não interessa, por quê? Porque o passado me mostra que provavelmente eu vou estar certo de ter comprado Bitcoin a $20.000, pois ele tem uma tendência de alta de longo prazo. Tá? Então ele sangra no curto prazo, ele sangra realmente no curto prazo, mas o longo prazo do BTC ele indica que nós vamos ter mais alta, que nós vamos ter valorização do ativo, pois ele é escasso, ele é desinflacionário e ele anda na direção oposta do dólar. Então, temporariamente o dólar está ganhando valor e é mais quisto pelo BTC do que o BTC? Sim, mas daqui a 2, 3 anos talvez não. E daqui a 2, 3 anos, talvez as pessoas vão querer tido estar na minha pele para comprar Bitcoin na baixa. Tá? Então, quando ele toca no semanal, sobrevendido como nós estamos agora, cara, para mim é compra, né? Para mim é compra. Se tu pega o ciclo, todos os ciclos, isso daqui é sinal de compra, tá? De longo prazo. Vou fazer o quê? Ele pode cair mais? Sim, pode cair mais, mas foda-se, para mim, se eu vou comprar 20 mil, também vou comprar 14. E se cair para 10, eu vou comprar 10. Foda-se, eu sou refém de coisas que eu não controlo. O que eu não controlo? Eu não controlo se vai ter mais elevação da taxa de juros depois de setembro. É aquilo que eu estou falando para vocês. Em setembro, o Federal Reserve vai querer parar de levar a taxa de juros, ou seja, significa a manutenção da taxa de juros. E historicamente, o que acontece com o preço dos ativos do Bitcoin quando nós temos a estabilidade da taxa de juros, como aconteceu aqui atrás em 2018, 2019? Um semestre de alta. Então, se eles decidirem ficar um semestre sem elevar a taxa de juros, mesmo mantendo ela a 2 pontos, 2,5 ou 3 pontos, se manter estabilidade, provavelmente nós vamos ter um movimento semestral de alta, né? E é nesse movimento semestral de alta que eu vou querer estar. Então, basicamente aquilo que eu falei para vocês, eu acho que o fim da queda mesmo, o fim das quedas do bear market vai ser em final de 2023. Mas isso não significa que a gente possa ficar talvez exposto em Bitcoin ou em Ethereum ou alguma shitcoin aleatória durante setembro até talvez janeiro, talvez um semestre de alta. Então vai depender muito de como vai se comportar e o quanto eles vão conseguir controlar a inflação, tá? Então o que eu quero dizer? No curto prazo, o Bitcoin ele vai sofrer na tentativa de controle de inflação, mas no médio e longo prazo, a tendência, principalmente no longo prazo, em 2024, 2025, a tendência é que o Bitcoin passe a superar os $70.000 por unidade e ele consiga entregar mais valor para quem teve paciência de comprar e segurar, tá? Tô falando isso com base em experiência própria, tá, pessoal? Porque quando eu comprei Bitcoin a 3.200 no início do meu canal, eu também comprei ele com os sinais semelhantes, né? Se você for pegar meu primeiro vídeo do canal, eu comprei Bitcoin no fundo, principalmente dia 12. Deixa eu só pegar aqui dia 12.
Dia 12, aqui, ó, dia 12 eu comprei 5 bitcoins, tá? Nesse vídeo aqui. Bitcoin chegando ao fim de um ciclo. Esse era o vídeo. E na época, nós estávamos com o gráfico também vermelhaço, ameaçando vir mais queda, ameaçando vir mais baixa, né? Eu até achava que ele poderia bater os 2.500, mas não chegou a dar essa oportunidade. Parecia que o mundo ia desabar, mesma coisa, mesma situação semelhante que a gente está. Taxa de juros subindo, né? Como mesma coisa, muito semelhante ao que a gente está vivenciando agora, só que, claro, agora o risco é muito maior, porque a gente já está numa cortina de fumaça mais complicada, uma situação um pouco mais complicada que daquela época, mas sim, né, eu tive que tomar uma decisão muito difícil da minha vida, que foi usar todos os recursos que eu tinha. Eu tinha, se não me engano, 70 mil reais, e usei 70 mil reais na época para comprar, que era tudo que eu tinha para comprar Bitcoin nesse fundo, né? E que anos mais tarde acabei perdendo uma grande parte desses Bitcoins na alavancagem, tá? Então nós temos basicamente, fofas, e se vocês quiserem revisitar esse vídeo aqui, é o do dia 12 de dezembro de 2018, o que eu falei sobre o fim do ciclo, né, do Bitcoin, da queda do Bitcoin. O Bitcoin estava em 3.200, 3.500, foi dias depois daquele vídeo que eu comentei que eu acreditava que o BTC ia voltar a cair, que ele estava em 4.200 por aí, e é justamente nesse tipo de período, nesse tipo de sinal gráfico, né, com RSI sobrevendido que a gente tem. Eu acho que nesse vídeo eu não usei o RSI, tinha vídeos que eu usava o RSI, tinha dias que não. Ó, lutando para formar fundo, então eu falava bastante sobre isso na época, né? Então, lógico, a gente vê assim, tudo passou e realmente a gente estava certo. Então, é isso que vocês precisam entender, pessoal. Não tenham medo em si da elevação da taxa de juros sozinha, mas da movimentação dessa elevação da taxa de juros, tá? Então, olha o que aconteceu também depois, quando em março, né? Quando o preço, aliás, foi em 15 de março. Então, depois de 15 de março, quando nós tivemos o pico de queda máxima da taxa de juros, nós tivemos o estímulo do mercado a ficar um mercado muito mais bullish. E o que aconteceu desde março de 2020, onde a taxa de juros estabilizou em 0,25? Percebam, durante a movimentação para baixo da taxa de juros, a taxa de juros estava se montando para baixo, o Bitcoin também estava caindo. Mas quando o Bitcoin estabilizou a taxa de juros em 15 de março, olha o que aconteceu com o nosso querido Bitcoin, a moedinha da praia. Então, o que aconteceu com o BTC em 15 de março de 2020? 16 de março de 2020, o que aconteceu? Olha lá. Em 16 de março de 2020, nós produzimos o fundo do BTC em 3.500, de novo, depois da queda do Covid, da incerteza, do medo que gerou o Covid, do crash do Covid, e desde então, altas violentas, até o período em que começou a ser falado em elevar taxa de juros. Então, nós tivemos alta até recentemente, até março desse ano. Então, março desse ano, que a gente começou a, de fato, a perder valor. E olha só que interessante, o que aconteceu no dia 5 de maio, na última elevação de 0,5 percentual da taxa de juros do BTC. Olha só que interessante. Em 4 de maio, o que aconteceu? Em 4 de maio nós tivemos, aliás, 5 de maio, um dia depois, né? 5 de maio tivemos a barra de engolfo de baixa que trouxe mais queda para o Bitcoin. Pois a promessa é que no mês seguinte eles iriam aumentar a taxa de juros em 0,5 ou 0,75. Então o problema está muito mais durante o movimento da taxa de juros do que na estabilidade da taxa de juros. Ora, o preço subiu quando a taxa de juros estava em 2,5, travado em 2,5, e ele também subiu enquanto o preço estava, a taxa de juros estava estabilizada em determinado período de tempo, né? Por que aconteceu a queda a partir de novembro? Porque lá na época o Jerome Powell ele saía da reunião e avisava, ó, em março nós vamos elevar a taxa de juros. Então o que aconteceu? O mercado começou a querer se antecipar. Então por isso que ele começou a se antecipar ao movimento de março. E aí por isso que o mercado começou a estabilizar em novembro e começou a cair em dezembro. E aí qual é o ativo ou qual é a forma de você antecipar esses movimentos futuros? O preço, pois o mercado ele se antecipa no preço. Então, a gente vai descobrir fundo
quando o BTC tiver um engolfo de alta no gráfico diário do BTC na barra diária. O primeiro engolfo de alta do Bitcoin no gráfico diário possivelmente vai ser a primeira produção de fundo. Então, se a gente olhar o gráfico aqui de novo, já chegamos no fundo ou não? Não podemos dizer. Por quê? Porque ainda não formou um fundo. Olha só que interessante. O gráfico ainda caindo, tá? Não formou fundo. Quando é que forma fundo? Forma fundo na primeira barra verde que surgir diária e fechar o dia positivo. Parece bem simples e óbvio que eu estou falando, mas não é tão óbvio e simples que eu estou falando. Por quê? Porque geralmente depois desse primeiro fundo que se forma, o preço ele luta várias vezes para se manter nesse fundo. E aí ele começa a formar um fundo semanal. E aí o fundo semanal começa a trazer o preço aonde? De volta para a média 8 semanal. Então a média 8 semanal ela vem aqui, ela se atualiza, né? Ela vem aqui e aí geralmente quando você vê esse padrão aqui é um padrão de fundo verdadeiro, tá? Então ainda não é um fundo. Ainda não encontramos o fundo, tá? E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!